Você já conheceu alguém absolutamente convicto de algo, que claramente não entendia? Ou pior, já sentiu essa convicção em você mesmo, e só percebeu o erro bem depois? Existe um padrão na mente humana que explica isso. E ele é mais comum do que qualquer um de nós gostaria de admitir. Neste vídeo, você vai entender o que é o efeito Dunning-Kruger, e por que ele não é uma fraqueza de pessoas sem instrução, mas um mecanismo que a mente usa de formas que poucos reconhecem em si mesmos. Vamos ver como ele foi descoberto, porque ele tem raízes muito mais antigas do que a ciência moderna, e o que acontece quando a mente finalmente atravessa esse território. Em 1999, dois psicólogos da Universidade Cornell, David Dunning e Justin Kruger, publicaram um estudo que ficaria famoso. Eles pediram a estudantes que avaliassem suas próprias habilidades em lógica, gramática e humor. O resultado foi perturbador. Os participantes que tiraram as notas mais baixas nos testes foram exatamente os que mais superestimaram seu próprio desempenho. Não por arrogância consciente, mas porque lhes faltava justamente a competência necessária para reconhecer sua própria incompetência. É uma armadilha elegante e cruel. Para saber que você não sabe algo, você precisa saber o suficiente para perceber que não sabe. Dunning e Kruger chamaram isso de duplo fardo da incompetência. E ganharam o prêmio Ig Nobel por isso, aquela premiação irônica que homenageia pesquisas que primeiro fazem você rir e depois pensar. A curva que Dunning e Kruger descreveram tem um ponto que a maioria das pessoas conhece sem saber o nome. É o pico, aquele momento em que você aprendeu o suficiente para ter opiniões fortes, mas não o suficiente para sentir o peso do que ainda ignora. É o iniciante que após 2 semanas de academia já aconselha todo mundo sobre treino. É a pessoa que lê um artigo e de repente entende mais de economia do que economistas. Não é mal intencionado. É o mecanismo. O cérebro tem uma tendência profunda a fechar lacunas. A ciência cognitiva chama isso de fechamento cognitivo. Quando falta informação, a mente preenche os espaços em branco com o que já sabe. Ela prefere uma resposta incompleta ao desconforto de não ter resposta nenhuma. E naquele pico, o silêncio da dúvida ainda não chegou. O que Dunning e Kruger formalizaram em laboratório, outros já haviam intuído há muito mais tempo. Sócrates, na Atenas do século V a.C., construiu toda a sua filosofia em torno de uma ideia que ele próprio atribuía ao oráculo de Delfos. Ele sabia que não sabia. Aquilo que parecia humildade era, na verdade, uma vantagem cognitiva rara. O filósofo William Shakespeare, séculos depois, escreveu numa de suas peças: "O tolo pensa que é sábio, mas o sábio sabe que é tolo." E em 1871, o naturalista Charles Darwin anotou em sua obra A Descendência do Homem que a ignorância mais frequentemente gera confiança do que o conhecimento. Essa ideia atravessa milênios. Diferentes nomes, diferentes culturas, a mesma armadilha da mente. Mas há um outro lado nessa curva, e é onde a história fica interessante. Depois do pico, à medida que o conhecimento real começa a crescer, algo inesperado acontece. A confiança cai. O estudante de medicina, que no primeiro ano achava que já entendia o corpo humano, no terceiro ano começa a perceber a profundidade do que ainda não sabe. Isso tem um nome informal: o Vale da Desesperança. É o momento em que a mente finalmente toca a complexidade real de um assunto. E muita gente abandona justamente aqui, porque se sentir perdido depois de se sentir tão certo é desconfortável demais. Mas quem atravessa esse vale chega a um lugar diferente. A competência genuína costuma vir acompanhada de uma humildade silenciosa, não de insegurança, mas de consciência. Então, onde você está nessa curva agora? Não em geral. Em algo específico, um assunto que você domina, uma relação que acredita entender, uma crença que nunca questionou de verdade. A pergunta que Dunning e Kruger nos deixam não é sobre os outros, é sempre sobre nós mesmos. Porque a mente que reconhece seus próprios pontos cegos já está, por definição, um passo além deles. E talvez seja justamente essa diferença entre convicção e sabedoria. Se esse vídeo te fez hesitar por um segundo antes de ter certeza de algo, ele já cumpriu o que prometeu. Se quiser continuar explorando os mecanismos ocultos da mente, se inscreva no canal. No próximo vídeo vamos falar sobre algo que acontece enquanto você dorme, e que a ciência ainda não sabe explicar completamente.